Não consigo parar de comer doce, mas eu vou te dizer que é possível você reduzir essa vontade aos poucos, em vez de só se limitar e não poder comer uma coisa que você gosta. E eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Algumas pessoas têm polimorfismos que aumentam essa predisposição a gostar mais de doce. Polimorfismos são variações genéticas vindas de alguma mutação que aconteceu ali nos genes. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm polimorfismo que predispõem a ganhar massa muscular com mais facilidade. Outras pessoas têm polimorfismos que predispõem a ter doenças autoimunes. Falando de doença, por exemplo, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa vai ter aquela doença, mas ela tem os genes que predispõem ela àquela doença. E aí, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, o que ela come, ela pode expressar esses genes ou mantê-los silenciados. Acontece que quando a gente está falando de doce, a gente expressa esses genes para o paladar doce, para a vontade de comer doce, desde a infância. É o padrão alimentar. A gente é ensinado a comer doce desde a infância. E aí algumas pessoas vão ter essa predisposição ao longo da vida a ter mais compulsão por esse tipo de alimento. Então, se você é uma pessoa que teve muito contato desde o início da vida com alimentos doces ou com alta carga glicêmica, macarrão, pão, biscoito recheado, você educou o seu organismo a ter mais quantidades de receptores para alimentos doces na sua língua. E aí, quando você vai ter o contato com um alimento de sabor amargo ou cítrico, no comecinho é muito difícil. Então, aquela pessoa que come muito doce, geralmente ela tem dificuldade de comer alimentos amargos. Na verdade, ela tem dificuldade de ter contato com alimentos naturais porque ela tem mais contato com os alimentos hiperpalatáveis. O paladar dessa pessoa está viciado em alimentos hiperpalatáveis. É uma pessoa que não acha gostoso comer uma fruta, por exemplo. A boa notícia é que se você quiser de verdade diminuir a sua vontade, sua compulsão por alimentos doces, você pode e deve reeducar o seu paladar. E como que você vai fazer isso? Tendo contato com os alimentos cítricos e amargos. Sempre que você tiver contato com os alimentos cítricos e amargos, você vai mandar essa informação para o seu cérebro e você vai aumentar a expressão de genes ali nas suas papilas gustativas para esse tipo de alimento. Com o tempo, vai haver uma substituição daquele excesso de receptores para alimentos doces para receptores de alimentos amargos e cítricos. E é por isso que as pessoas, depois de um certo tempo, que não demora muito, geralmente uma semana, 2 semanas, conseguem tomar café sem adoçar. E sentem muita diferença depois que elas passam a tomar, em algum momento, aquele café adoçado. Porque o paladar já foi reeducado. Me conta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Então, a primeira forma, na verdade, é insistir, porque eu sei que no começo é muito difícil, você vai rejeitar, você vai fazer cara feia, mas em poucos dias isso vai modificando. Faz o teste, eu te desafio. Você tem que insistir em alimentos amargos e cítricos. Então, você pode fazer um suco de limão e não botar adoçante. Você pode tentar com o café sem adoçar. Você pode tentar chás amargos como um chá de boldo, um chá de carqueja, até o chá verde. Você pode usar os chás com sabor um pouquinho mais cítrico, como por exemplo o hibisco. Você pode usar um suco de maracujá sem adoçar. Não precisa ser uma quantidade grande, pode ser uma quantidade pequena, desde que você dê aquele estímulo. Todo dia você dá aquele estímulo ali nas suas papilas gustativas. Mas, Viviane, eu não posso nem botar um adoçantezinho, só um pouquinho. Não, pelo menos a grande maioria dos adoçantes, não, principalmente os artificiais. Eu não sei se você já percebeu, mas os adoçantes eles são muito mais doces do que o açúcar. Muito mais. Se você tomar um refrigerante zero, por exemplo, comparado a um refrigerante tradicional, o zero é mais doce, é muito mais doce. E aí o que que acontece? Apesar dele não ter a caloria que o açúcar tem, ele tem o estímulo que o açúcar tem a partir do momento que ele encosta ali na sua língua. Ele vai mandar a informação do seu cérebro de que é um alimento doce. Então ele vai aumentar a sua compulsão por doce. Então se você é aquela pessoa que está fazendo dieta, quer diminuir os doces, mas se entope de coisa cheia de adoçante, a sua vontade de comer doce tende a ser cada vez maior.
muito cuidado com o excesso de adoçantes. Segunda coisa mais importante é o controle do sono, que é uma das coisas mais negligenciadas com certeza, e da ansiedade. Aliás, a ansiedade está diretamente relacionada com a qualidade do sono. Pessoas que dormem inadequadamente, e eu não estou falando só de tempo, eu estou falando de qualidade do sono, são também pessoas mais estressadas e mais ansiosas. O sono inadequado é um dos maiores disruptores da compulsão por doces, porque ele aumenta os níveis de estresse, aumenta os níveis de cortisol, aumenta também os níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Mas calma, vou te dar algumas dicas para você dormir melhor. Primeira coisa, iogurte natural de preferência, ou algum iogurte que não tenha açúcares, algum iogurte que seja ali sem ingredientes artificiais, batido com maracujá. O iogurte vai ajudar na conversão de triptofano em melatonina, facilitando o sono. E o cálcio é muito importante nos impulsos nervosos, então a deficiência de cálcio também pode influenciar na qualidade do sono. Segunda dica é o magnésio inositol, que ajuda no relaxamento. E o magnésio você vai encontrar de várias formas no mercado. Só que quando você usa especificamente o magnésio na forma inositol, além de promover o relaxamento, além de ser ótimo para a função intestinal, ele também vai ajudar na sensibilidade insulínica, o que pode te ajudar, inclusive, na perda de peso. E no caso dos alimentos que são fontes de magnésio, você pode usar amêndoas no seu dia a dia, você pode usar semente de abóbora torrada, são ótimas fontes de magnésio que podem complementar ainda essa suplementação. Agora, existem os chás, que são uma forma barata e eficiente de promover flavonoides, polifenóis para o seu corpo. Nesse caso do sono, você pode usar o bom e velho camomila, erva cidreira, capim-limão. Eles ajudam muito, principalmente se você usar com frequência e associar aos outros nutrientes e suplementos que podem te ajudar no sono também.